Richard Feynman foi um físico laureado pelo Prêmio Nobel, muito conhecido por suas explicações claras e simples. E é por essa característica particular que essa técnica leva o nome dele. A técnica basicamente diz que para que você realmente saiba um tópico, você deve saber explicá-lo de uma maneira simples. Saber ensiná-lo para alguém leigo no assunto, alguém que nunca ouviu falar disso. E a melhor maneira é imaginar você ensinando esse assunto para uma criança curiosa que não vai hesitar em te perguntar as dúvidas dela. Imaginar conversando com uma criança é ótimo para evitar o uso de jargões e palavras rebuscadas que sejam desnecessárias para a compreensão do assunto. Que é o contrário que muita gente faz, inserindo palavras um pouco mais complexas para parecer ter um conhecimento e até esconder a explicação verdadeira. A técnica requer que você use palavras simples, senão a criança que você está ensinando vai te parar e perguntar o que significa aquilo toda hora. É isso. Essa é a técnica. Mas agora vamos explorar ela um pouco mais e dividi-la em 5 passos. Primeiro, claro, você tem que escolher e estudar o assunto a ser explicado. Segundo, fazer uma espécie de roteiro para sua explicação, sempre utilizando palavras simples e inclusive esquemas. Eu, por exemplo, escolhi que vou ensinar as regras do beisebol. As minhas anotações seriam algo do tipo. E sim, são anotações em uma única folha de papel, somente uma página. Eu aconselho você a fazer o mesmo. Agora ensine alguém ou finja que está ensinando, de preferência uma criança. Mas realmente finja, em voz alta. Feito isso, provavelmente você achou algumas partes mais difíceis de ensinar. E é aí que vem o 4º passo. Identificar onde você deve melhorar seu estudo para conseguir aprimorar a explicação. Eu, por exemplo, vou melhorar minha explicação de como se elimina um rebatedor. E por último, você revisa suas anotações e simplifica ainda mais. E que tal adicionar analogias e mais esquemas? Ensine novamente até conseguir refinar o conceito e chegar a uma explicação mais minimalista, mas sem distorcer os assuntos. Pronto! Agora você aprendeu ainda mais aquilo que você estudou, ensinando para alguém. Lembra da pirâmide de retenção do aprendizado? Onde a maior retenção é na base da pirâmide e ensinar alguém é a base? Ou seja, quando ensinamos alguém, há uma retenção muito grande do conteúdo. E assim, a memória vai ter mais chances de se tornar uma memória de longo prazo. Antes de acabar essa aula, eu quero relatar minha experiência e explicar porque lá na aula de aprendizado ativo eu disse que esse era um dos meus métodos favoritos. É que, na verdade, eu praticava ele sem saber que ele existia ou que ele tinha esse nome. Isso é muito comum acontecer. Provavelmente você faz algo parecido ou alguma outra técnica sem saber que ela é utilizada mundo afora. Mas então, quando eu estava na faculdade eu tinha uma facilidade um pouco maior em matérias de cálculo. E na última semana antes de uma prova, acontecia que eu recebia muitas perguntas. Mas como eu gostava de compartilhar o que eu sabia, eu já estudava um pouco antecipadamente e pensava maneiras de explicar os assuntos. O que era ótimo para mim, porque eu fixava bem os conteúdos e servia como várias pequenas revisões nos últimos dias de estudo. Era uma relação de ganho para os dois lados. E é isso que faz essa técnica ser tão estimulante e especial.